Hoje vamos falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo inicia-se no século XVII, vai até o século XVIII. É um longo período que inicia-se com um movimento filosófico-político de pessoas que queriam ser libertas do antigo regime. O autor Falcon nos traz, através dessa obra, vários significados do iluminismo, né? Um deles é a luz, né? Que as pessoas acreditavam que esse movimento, né? Essa luz desse movimento, ela vinha como uma forma de libertação, né? E que também tem vários significados, né? Para todas as áreas, igual assim na religião, na política, na economia, cada um via de uma forma. E esse momento da história é marcado por inúmeros filósofos que acreditavam na estruturação da sociedade do antigo regime. Os mesmos defendiam o poder de razão em detrimento ao da fé e da religião, e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Uma das características do iluminismo é que a herança medieval era rejeitada e por isso esse período passou a chamar Idade das Trevas. Esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido na época, ou seja, depois que o movimento iniciou do iluminismo, o antigo regime começou a ser chamado de Idade das Trevas. Por quê? Porque os filósofos, as pessoas acreditavam que o iluminismo vinha trazer, né, o poder de decisão, o poder de ter propriedades, que no antigo regime só quem tinha posse, só quem nascia em famílias ricas, só quem tinha berço de ouro, que tinha condições de ser alguém na sociedade. As outras pessoas seriam meros trabalhadores escravizados pelo poder, né? Que trabalhavam, mas que suas rendas ali ficavam no poder, né? Então, por isso chamada o antigo regime como Idade das Trevas. E o novo movimento filosófico-político, iluminismo, é chamado iluminismo porque eles acreditavam que seria, né, a luz para a solução dos problemas, né? E o autor nos questiona ainda se não vivemos na época do iluminismo, né? E podemos dizer que às vezes sim, né? Porque assim, se hoje a gente tem o poder de decisão, se hoje a gente tem o poder de ter moradia, de fazer diversas outras coisas, né? O poder de decisão. Hoje é graças a esses filósofos que lá atrás, né, lutaram para que nós pudéssemos hoje ter o poder de decisão, né? Economicamente, em oposição ao mercantilismo praticado durante o antigo regime, o iluminismo afirmava que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith. Outro, como Kesnay, defendia que a agricultura era a fonte da riqueza da nação, em detrimento do comércio, como defendido pelos mercantilistas. Quando a propriedade privada não havia consenso entre os iluministas, John Locke enfatizava que a propriedade era direito natural do homem, enquanto Rousseau apontava que esta era a razão dos males da humanidade. Na política, afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Assim, haveria o equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa, no caso, os reis, né?
Essa ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental. A religião, por sua vez, foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, porque a igreja, ela meio que vendia, né, a fé. Igual assim, você pecava, ia lá e confessava, não, você vai doar tanto para a igreja e você vai ser liberto dos seus pecados. Era mais ou menos assim que funcionava. E aí queriam tirar isso, né? Bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Tinha aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas que preferiam que houvesse duas esferas distintas, a religião e o Estado, que fossem separados. Da mesma maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja com a instituição e a fé deveria ser uma expressão individual. E através das ideias de muitos desses filósofos que hoje, como disse no início do vídeo, é que temos o poder de escolha. Em muitos momentos, o autor nos questiona ainda se vivemos algumas características iluministas e